Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 29 de outubro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as nossas atualizações e movimentações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, e lembrando que o like ele é de graça e me ajuda muito, beleza? Partindo direto para o gráfico, tá, pessoal? Ibovespa hoje mais fraco, volume ainda segue bem baixo, tá, pessoal? A expectativa difícil de imaginar que vai ser feito o rompimento e confirmação desse canalzinho de baixa agora no curto prazo, tá? A gente não consegue ver força no nosso Ibovespa, tá? Começou a temporada de balanços, vamos ver se isso dá uma chacoalhada aí na nossa bolsa, pelo menos trazendo volatilidade, seja ela de preferência para cima, né? Rompendo ali, começando a fechar acima dos 132, 133 mil pontos, ou para baixo, mas que se movimente. Para baixo a gente tem zona de suporte lá na região de 126 mil pontos, que é uma linha de tendência aí muito bem ancorada, ok? Bastante dificuldade para romper aqui, volume ainda bem baixo, né? E olhando para o dólar, que confirma de fato seu pivô de alta, com volume comprador acima da média, acionando um novo pivô de alta. Próximo alvo passa a ser a região de 5.920 e o dólar passa a negociar numa zona de vazio gráfico, tá? Então tem espaço livre aqui para o dólar até a região lá dos 5.920 sem muita dificuldade pelo caminho. E quando a gente tem dólar para cima, geralmente bolsa para baixo. Por isso que eu comentei a questão do Ibovespa ali, volume baixo, em cima de zona de resistência, não consegue romper. A gente vê o dólar acionando um pivô de alta, o que deixa ali pelo menos um sinal de alerta ligado, né? Partindo lá para fora, a gente tem o S&P ainda leve, 0,17, muito provavelmente esperando as eleições lá nos Estados Unidos, tá? Que se eu não me engano é dia 5 de novembro. Então, por enquanto, o mercado ainda meio travado. Hoje a gente já vê um volume comprador acima da média, em cima de zona de resistência, mais um candle, né, baixa volatilidade, ou seja, pavio e corpo pequeno. Tá? Ainda segue estrutura de alta, tem zona de alvo na região de 5.951, trabalhando ainda dentro de um canal de alta, ok? O Dow Jones segue mais fraco, 0,36 de queda no dia de hoje. Suporte principal é essa região dos 41.600 pontos, tá? Hoje um volume vendedor também acima da média. Deixa eu ver, acho que passa até uma linha de tendência aqui, olha. E tá numa linha de tendência, né? Olha lá. Vamos ver se vai se segurar aqui, né? O índice da Nasdaq, de fato, 1% de alta, um volume comprador acima da média e agora sim confirmando o seu pivô de alta, pivô esse alinhado com as médias, começa a ganhar bastante espaço para cima o índice do Nasdaq. Tá? A gente poderia projetar esse primeiro pivô aqui, olha. O primeiro alvo na região dos 19.120 e depois a região dos 20.800 pontos, tá? A gente poderia projetar esse segundo movimento aqui, olha. Vamos só mudar a cor, deixar uma linha azul e a outra verde. Alvo mais curto, a região ali dos 19.100. Na verdade, o alvo mais longo, né? Depois 19.400, tá? O Brent 0,35 de alta ainda segue bem fraco. A zona de congestão, né? Tem zona de suporte nos 69 dólares e resistência lá na região de 79. O minério de ferro 0,82 ainda não conseguiu dar sequência nessa movimentação de alta, né? Tem um movimento de expansão, passa por um processo de correção, chega a acionar o que parece ser uma bandeirinha de alta, mas ainda não consegue dar sequência para cima, volume baixo na compra, então ficar bem atento, tá? Tem chances que falhe esse movimento. Se ele voltar para testar o fundo nos 98 dólares e começar a fechar abaixo, ele faz um pivô de baixa, o que traz a expectativa para retornar para a zona de suporte lá na região dos 89 dólares novamente. Tá? É claro que ele pode corrigir, testar aqui um fundo ascendente e depois fazer um pivô, né? DXY sentindo dificuldade para romper esse ponto do 104,50 que a gente havia comentado.
mas segue o processo de consolidação. Consolidação não, mas correção em topo lateral, né? Olha, 1, 2, 3, quarto dia aqui lateral, tentando romper essa região, mas sentindo uma certa dificuldade. Acima desse ponto, próximo alvo que deve buscar é o 105,30, que é uma linha de tendência aí de curto prazo, ou seja, uma linha de tendência de baixa, né? Uma LTB. Nikkei 0,80 de alta, o DAX 0,27 de alta, também está sentindo dificuldade para conseguir armar um pivô, mas segue trabalhando dentro de um canal de alta, tá? Hang também travado, consolidando aqui nessa zona dos 20.200 pontos, quem sabe achando um fundo aqui para tentar lançar mais uma perna aí para cima, né? Deixa eu tirar esse ponto aqui. A bolsa da Rússia se aproximou da sua zona de suporte lá, voltando para o viés negativo de curto e médio prazo de novo. O ouro, meus amigos, olha lá, um novo pivô de alta, uma alta de 1,13, retomando tendência de alta no curto prazo, mais um fundo ascendente, rompimento de topo, um movimento técnico bem bonito, trabalhando dentro de um canal de alta, próximo alvo projetado a região dos 2.810, depois um pouco mais acima os 2.850 e segue renovando máxima histórica, tá? Hoje na região é dos 2.780, nova máxima histórica nessa zona aí de preço para o ouro. O gás ainda segue o processo de correção, fez uma forte movimentação de alta, agora o processo de correção aqui normal, quem sabe consolidar um novo fundo ascendente para tentar vir para romper o ponto principal aqui dos 3,15 e depois 3,50. Por enquanto, correção. A prata, de fato, confirmou o que a gente estava comentando ontem, que isso aqui poderia ser a formação de um fundo ascendente. Pois bem, retomando a alta no dia de hoje, 2,36, ancorado na média móvel de 20 e voltando aí para o viés para buscar o alvo nos 35,50. A prata também retomou tendência aí direcional de alta. O Bitcoin, meus amigos, eu falei para vocês, né? Quantas vezes, né, pessoal? Olha lá, foi lá próximo hoje do seu topo histórico dos 73.700. A gente comentou desde aqui de baixo, né? Desde aqui de baixo, para quem já me acompanha no Instagram há mais tempo, eu já venho falando desde quando estava lá nos 20, 25 mil dólares novamente, né? O Ethereum também. A gente vê o Bitcoin ganhando muita força no dia de hoje, bastante fluxo comprador, acionando aquela bandeira de alta do semanal, acionando um pivô de alta no gráfico diário, trazendo expectativa de retomada de uma tendência direcional novamente. Tá? Eu comentei com vocês que ia entrar mais volatilidade agora por conta, né, nesse final de ano, muito por conta das eleições dos Estados Unidos, dados econômicos, enfim, geopolítica. Então começou a balançar bastante, aí, pelo menos os mercados de criptomoeda. Ok? Então o Bitcoin aí chamando atenção novamente, hoje uma forte alta, né? Chegou lá na casa quase dos 74 mil dólares novamente, o alvo de curto prazo é o 76. Tá? O 76, depois os 84. E o alvo da bandeira do semanal é lá na região dos 97 mil dólares. Tá? O Ether ainda um pouco mais fraco, mas também dando uma leve recuperada no dia de hoje, uma alta de 1,95. Mas o Ethereum só fica interessante quando sair dessa congestão aqui para cima dos 2.900, tá? Que é romper não só a resistência dessa congestão, mas esse número de força que era antigo suporte aqui para trás. Então, uma zona bem complicada para o Ethereum, que vem aí meio desanimado, né? Vamos ver se recupera, né? Mas aparição de volume comprador novamente. Olhando lá fora, vamos ver como é que se movimentou os setores do S&P no dia de hoje, né? Será que vai? Meu pai amado. Nossa, tá difícil hoje, hein? Rapaz, não vai, olha isso. Onde é que tá acontecendo? Olha aí, o S&P, maior parte, né, eu diria aí 70, 80% mais puxado para o lado negativo, ainda sentindo bastante peso na ponta da venda, tá? Positivo, mais ligado ao setor de tecnologia, de comunicação ali de tecnologia, né, de semicondutores, ou seja, o setor de tecnologia em si.
trabalhando mais na ponta positiva, né, com mais força compradora, dado que a gente olhou no TradingView, ali o índice da Nasdaq, depois de bater a cabeça no seu ponto de resistência, agora acionando um pivô de alta, puxando uma alta de 1% até o momento, enquanto o S&P está mais tranquilo, com uma alta de 0,26%, ainda travado, bem parado na região de topo, Dow Jones também, que é o setor industrial, o índice industrial, trabalhando mais na ponta negativa, sentindo mais fraqueza, e a gente olhando aqui de maneira geral os setores e as ações, validando as informações ali do gráfico. Né? Então a gente vê a maioria dos setores aí, setor de energia, real estate, industrial, enfim, 80% do mercado americano trabalhando aí mais na ponta negativa nesse início de semana, ok? Exceto o setor de tecnologia dando uma boa puxada, tá? Olhando o mundo afora, a gente vê que ainda início dessa semana novamente pesando mais para venda. A gente vê o próprio Ibovespa sofrendo no dia de hoje, apesar do Ibov ter uma queda mais fraca, baixo volume no dia de hoje, a gente vê que ações aí se movimentaram bem no dia de hoje e mais pesado para o lado negativo, assim como a maioria das bolsas mundo afora, ok? Vamos dar uma olhada no desempenho. O cacau puxando 4,5% de alta com a melhor performance do dia. E o café com a pior performance, mais uma leve queda de 1,70. Vamos voltar para a nossa bolsa. Os dois ativos que mais subiram, tá? BIF 3, não vejo nada para fazer. A gente comentou que teria alguma coisa de contratendência aqui embaixo só, né? Olha, nessa falha de fundo, que era para levar até a média móvel de 20 ou até esse antigo ponto de suporte, que agora é resistência, mas já foi. Tá? Que seria a compra de martelinho no gráfico semanal, né? Agora não vejo mais nada por enquanto, tá? Só se fizer um pivô de alta aqui, olha. Que é o único ativo do setor que ainda não conseguiu entregar uma movimentação de alta, né? Uma tendência. O restante dos ativos desse setor já fez, né? Só isso aqui agora para gerar algo interessante para compra. Embraer segue no processo de correção, apontando para cima, né? Tendência de alta aí no curto prazo. O papel que aciona o trade de correção já acionou aqui, tá correndo, o stop tá aqui embaixo. Aqui agora é o pivô, né? O 50 e 63 aciona um pivô de alta, o stopzinho tá aqui no fundo dos 49,07, um stop aí de 4%. Tá? A única coisa que eu vejo para a Embraer. Os dois ativos que mais caíram, olha pessoal, o TIM 3 foi um ativo que eu trouxe para vocês sábado agora, olha lá, comentando do pivô de baixa. Quem pegou se deu bem, hoje o papel cai aí, a entrega 5% de queda, alto volume vendedor, um pivô de baixa, quebrando estrutura de alta, rompendo linha de tendência de alta, gerando possibilidade agora de retornar lá para sua zona de suporte, olha, que é toda essa zona aqui, ó, que é a região aí dos R$15, tá? Próxima zona de suporte aí para TIM. E lembrando que poderia também projetar aqui, né, olha. Você pode pegar esse pivô aqui, em confluência, né, 1618 lá embaixo, 100% quase sendo cravado. Agora não vejo mais nada para fazer. Quem pegou foi no pivô quando eu comentei aqui, olha. Perda de fundo, stop lá em cima. Ficou muito bem posicionado. Oh, meu Deus, o que desligou isso? Tô vendo que... Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Azul, não vejo nada de interessante. GMAT 3. Não vejo nada, tá? Tem que esperar o rompimento de uma dessas extremidades. Tá em processo de congestão, né? Um triângulo. Para baixo tem suporte principal numa linha de tendência de alta na região do 6,87. Para cima precisa fazer um pivô acima do 7,50. Tá? Por enquanto, nada para ser feito. Anima 3. Cara, se fosse para fazer alguma coisa aqui... Deixa eu ver o semanal. Nossa. Seria uma venda, tá? Se a gente pega e traz essa zona de suporte para cá, olha. É uma zona de suporte que ele tentou romper, falhou. A tendência principal já é de baixa. Hoje entrou pressão vendedora. Cara, eu vejo uma venda aqui nos 2,52, topzinho lá em cima do topo dos 2,71 e o alvo na zona de suporte lá dos 2,23.
Viva 3, por enquanto não vejo nada. A gente comentou de venda aqui no pivô, né? Olha, ainda não foi acionado. E aí ele tem alvo lá embaixo nos 22,47. É a única possibilidade que eu vejo, tá? Por enquanto nada demais. Goal 4, nada. Papel totalmente lateral, esquisito. Não vejo absolutamente nada para ser feito no papel, tá? Bem fraco, bem lateral. Natura também, não vejo nada para ser feito no momento. Papel ainda em zona de congestão, não vejo compra, não vejo venda ainda, tá? E a Alpa 4 a gente comentou de trade de contratendência aqui, né? Ó. A gente deu a venda no papel, pegou toda essa movimentação de baixa, que era carregar até essa zona de suporte, e lá pelo diário a gente comentou aqui, olha, de trade de contratendência, para tentar levar até a média móvel de 9 do semanal. Quer ver? Que já chegou, né? Olha, agora não tem mais nada para fazer, tá? Tem mais nada para fazer, só se o papel fazer esse processo de correção e voltar para romper esse topo aqui, olha, e fizer um pivô de alta e pensar em algo para cima, mas por enquanto não vejo nada não, tá? Papel não tem nada interessante, ok? Bom, vou ficando por aqui, tenho mentoria agora com a galera da Capitalizo, espero poder ter ajudado vocês, e do mais, um bom descanso e até amanhã, pessoal. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o ativo que vocês gostariam que eu fizesse a análise que eu trago para amanhã, e a nossa live sobre o fechamento do mês de outubro ficou para quinta-feira às 18h30, tá? Então, vou separar alguns ativos para a gente dar uma olhada de maneira de panorama geral no gráfico mensal e também analisar ações a pedido de vocês, lembrando que para pedir ativos é só comparecendo ao vivo lá na live. Beleza? Então, quinta-feira às 18 horas.